Capítulo 10. Que belo começo para quem pretende levar uma vida de eremita. 4 semanas de tortura, agitação e doença. Oh, estes ventos cortantes, estes céus fechados, estas estradas intransitáveis, estes negligentes médicos do interior. E, oh, esta ausência de rostos humanos. O pior é que o Dr. Kenneth me afirma que eu não devo esperar poder sair de casa antes da primavera. O Sr. Yativ acaba de me fazer uma visita. Há cerca de uma semana, mandou-me um par de fazões, os últimos da estação. Malandro. Não está isento de culpa nesta minha doença, e eu tinha pensado dizer-lhe isso. Mas bolas. Como poderia eu ofender um homem que teve a caridade de se sentar à minha cabeceira durante uma boa hora e de me falar de coisas outras que não comprimidos e poções, ampolas e sanguessugas? Estou demasiado fraco para ler, mas sinto necessidade de distração. Por que não pedir à senhora Dean que acabe de me contar a sua história? Lembro-me dos principais incidentes, até onde ela chegou. Sim, recordo que o protagonista fugira e não se ouvirá falar dele durante 3 anos, e que a heroína tinha casado. Vou tocar a campainha, ela vai ficar contente de me ver tão animado. A senhora Dean acaba de chegar. Faltam ainda 20 minutos para o senhor tomar o remédio, começou ela. Fora com ele. Repliquei. Quero que, o doutor diz que o senhor não precisa mais tomar os pós. Felizmente. Mas não me interrompa. Sente-se aqui. Largue esse terrível exército de frascos. Tire o seu tricô do bolso, assim, e continue a contar a história do Sr. Yativ, de onde tinha parado até hoje. Estou curioso por saber, ele teria partido para o continente voltado, já homem feito, um gentleman? Será que arranjou uma bolsa de estudos em alguma universidade, ou teria ido para a América e feito fortuna, ou então arranjado dinheiro de maneira mais rápida, nas estradas inglesas? Talvez tenha feito um pouco de tudo isso, Sr. Lockwood, mas eu não poderia jurar por nenhuma dessas coisas. No outro dia lhe disse que não sabia como ele tinha ganho o dinheiro que tem, tampouco sei como conseguiu educar-se e instruir-se, mas, com a sua licença, continuarei a contar a história à minha maneira, se é que o senhor acha que vai distraí-lo. Está se sentindo melhor, esta manhã? Muito melhor. Ótimo. Bem, vim com Catherine para a Granja Truchcroix, e, para minha agradável surpresa, ela se comportou infinitamente melhor do que eu ousava esperar. Parecia gostar demais do Sr. Linton, e até com a irmã dele ela se mostrava muito carinhosa. Naturalmente, ambos agradavam em tudo. Não era o espinho que se retraía ante as madressilvas, e sim as madressilvas que ocultavam o espinho. Não havia concessões mútuas, o espinho mantinha-se ereto e as madressilvas se curvavam. Quem pode mostrar-se mal-humorado quando não se encontra oposição ou indiferença? Observava que o Sr. Edgar tinha muito medo de lhe causar qualquer dissabor. Procurava esconder esse fato dela, mas, se me ouvia responder asperamente ou via qualquer outra criada fechar a cara a uma ordem imperiosa da mulher, mostrava a sua preocupação por meio de um franzir de testa que lhe escurecia o rosto. Muitas vezes me censurou por retrucar a esposa, e confessava que uma punhalada não lhe daria mais sofrimento do que ver a sua Catherine irritada. Não desejando fazer sofrer o meu bom patrão, aprendi a controlar-me, e, durante meio ano, a pólvora permaneceu tão inofensiva quanto se fosse areia, sem nada que a fizesse explodir. Catherine passava, de vez em quando, por temporadas de abatimento e silêncio, que eram respeitadas pelo marido, pronto a atribuí-las a uma alteração produzida, no seu temperamento, por alguma doença que a atacara, pois nunca tinha sido sujeita a depressões. A volta da animação era recebida com igual animação, por parte dele. Creio poder afirmar que eles eram realmente felizes, nesse tempo. Mas essa felicidade, profunda e crescente, terminou. Bem, no fim a gente precisa zelar por si mesma, os pacientes e os generosos são apenas mais justamente egoístas do que os despotas, e essa felicidade terminou quando as circunstâncias fizeram com que cada um deles sentisse que o interesse de um não era o principal interesse do outro. Numa doce tarde de setembro, eu estava vindo do pomar com um cesto cheio de maçãs que estivera colhendo. Era hora do lusco-fusco e a lua debruçava-se sobre o muro do pátio,
projetando sombras indefinidas nos cantos das várias partes da casa. Pousei o cesto nos degraus da porta da cozinha e parei para descansar, respirando aquele ar suave e perfumado. Tinha os olhos fitos na lua e as costas para a porta, quando ouvi uma voz perguntar, atrás de mim: Nelly, é você que está aí? Era uma voz profunda e de tom desconhecido, contudo, havia algo, na maneira de pronunciar o meu nome, que a fazia soar familiarmente. Virei-me para ver quem falava, confesso que com medo, pois as portas estavam fechadas, e eu não vira ninguém ao me aproximar dos degraus. Algo se moveu no alpendre, chegando mais perto, distingui um homem alto, trajando roupas escuras e de rosto e cabelos também escuros. Tinha os dedos na tranca, como se pretendesse abrir a porta sozinho. Quem será? Pensei. O Sr. Earnshaw? Oh, não. A voz não se parece com a dele. Estou esperando há 1 hora, continuou, enquanto eu olhava, e durante esse tempo nada se mexeu por aqui. É como se todo mundo tivesse morrido. Não ousei entrar. Você não me conhece? Olhe bem para mim e verá que me conhece. O luar iluminou os seus traços, as faces eram pálidas e semi-cobertas por bigodes negros, a testa afundada, os olhos fundos e estranhos. Lembrava-me daqueles olhos. O quê? Exclamei, não sabendo se havia de considerá-lo como uma pessoa deste mundo, e ergui as mãos espantada. O quê? Você voltou? É você mesmo? Sim, sou eu. Eatif, respondeu ele, levantando os olhos para as janelas, que refletiam uma porção de luas, mas não deixavam transparecer nenhuma luz de dentro. Não estão em casa? Onde é que ela está? Nelly, você não está satisfeita de me ver. Não precisa ficar tão preocupada. Ela está em casa? Responda. Quero falar uma palavrinha com ela, com a sua patroa. Suba e diga que uma pessoa de Jim Merton quer vê-la. Como é que ela reagirá? Exclamei. Que irá ela fazer? A surpresa deixou-me tonta, vai colocá-la fora de si. Você é mesmo Eatif? Mas tão mudado. Não posso compreender. Esteve servindo como soldado? Vá levar-lhe o meu recado, interrompeu ele, com impaciência. Não sossego enquanto você não for. Levantou a tranca e eu entrei, mas, quando cheguei à sala, onde o senhor e a senhora Linton estavam, fiquei sem saber como fazer. Finalmente, resolvi usar o pretexto de perguntar se queriam que acendesse as velas e entrei. Estavam os dois sentados junto a uma janela cuja gelosia estava corrida e deixava ver, para além das árvores do pomar e do parque, o vale de Jim Merton, com uma longa faixa de neblina subindo quase até o seu cume, porque, logo após passar a capela, como talvez o senhor tenha observado, o canal que sai da charneca junta-se a um riacho que acompanha a curva do vale. O morro dos ventos uivantes erguia-se acima daquele vapor prateado, mas a nossa antiga casa não se via, debruça-se mais para o outro lado. Tanto a sala como os seus ocupantes e a paisagem que descortinavam, tudo parecia maravilhosamente pacífico. Relutava em transmitir o recado, e já estava mesmo indo embora, sem coragem para dá-lo, quando compreendi que tinha de fazê-lo. Voltei e murmurei: Senhora, está lá fora uma pessoa de Jim Merton que deseja falar-lhe. A respeito de quê? Inquiriu a senhora Linton. Não lhe perguntei, respondi. Bem, pode fechar os cortinados, Nelly, falou ela. E traga o chá. Voltarei logo. Saiu da sala, e o Sr. Edgar perguntou, com indiferença, quem era a pessoa. Alguém que a patroa não espera, repliquei. Eatif, creio que o senhor se lembra dele, o rapaz que vivia em casa do Sr. Earnshaw. O quê? O cigano, o moço do arado? Exclamou ele. Por que não disse quem era Catherine? Xiu. O senhor não deve chamá-lo por esses nomes, falei. A patroa ficaria muito ofendida se o ouvisse. Ela quase morreu quando ele sumiu. Acho que a volta dele vai ser um motivo de festa para ela. O Sr. Linton dirigiu-se a uma janela, do outro lado da sala, que dava para o pátio. Abriu-a e debruçou-se.
Creio que eles estavam bem embaixo, pois ele gritou: Não fique aí, meu bem. Convide a pessoa a entrar, se for alguém conhecido. Não tardou que se ouvisse o bater da tranca, e Catherine subiu correndo a escada, descabelada e ofegante, demasiado excitada para mostrar alegria, ao contrário, olhando para o rosto dela, poder-se-ia ter pensado numa terrível calamidade. Oh, Edgar, Edgar! Balbuciou, atirando-lhe os braços ao pescoço. Oh, Edgar, meu bem! Eatif voltou e abraçou-o ainda com mais força. Está bem, disse o marido, irritado. Não precisa estrangular-me só por causa disso. Ele nunca me pareceu algo assim tão maravilhoso. Não há necessidade de tanta excitação. Sei que você não gostava dele, retrucou ela, reprimindo um pouco a intensidade do seu júbilo. Mas, por minha causa, vocês agora vão ter de ser amigos. Digo-lhe para subir? Para onde? Disse ele. Aqui, para a sala? Para que outro lugar? Perguntou ela. O Sr. Linton franziu a testa e sugeriu a cozinha como sendo um lugar mais indicado para ele. A Sra. Linton olhou com uma expressão indefinível, meio zangada, meio divertida. Não, disse, após um momento. Não posso recebê-lo na cozinha. Ponha 2 mesas para o chá, aqui na sala, Ellen, uma para o patrão e a senhorita Isabela, como gente bem, e a outra para mim e para Eatif, que somos de classes inferiores. Assim você fica satisfeito, meu bem? Ou terei de mandar acender fogo noutro lugar? Nesse caso, diga onde. Eu tenho de correr lá para baixo. Temo que a minha alegria seja demasiado grande para ser real. Ia precipitar-se escada abaixo, quando Edgar a deteve. Convide-o você a subir, ordenou, dirigindo-se a mim. E, Catherine, esforce-se por estar alegre sem ser absurda. A casa toda não precisa ver você receber um criado fujão como se fosse um irmão. Desci e encontrei a ativa à espera no alpendre, evidentemente antecipando o convite para entrar. Seguiu-me sem trocar palavra, e conduziu até onde estavam os meus patrões, cujos rostos afogueados traíam sinais de discussão. Mas o dela brilhou de uma maneira toda especial quando o amigo surgiu à porta, correu para ele, tomou-lhe as 2 mãos e levou-o até Linton, depois pegou na relutante mão do marido e fez com que apertasse a mão do outro. À luz do fogo e das velas, fiquei, mais do que nunca, espantada de ver a transformação de Eatif. Tornará-se um homem alto, atlético e bem conformado. Junto a ele, o meu patrão parecia magro e agarotado. A sua atitude ereta dava a impressão de ele ter estado no exército. A expressão do seu rosto era de pessoa muito mais velha do que o Sr. Linton, parecia inteligente e não conservava sinais da antiga degradação. Contudo, uma ferocidade semi-civilizada lhe reluzia ainda nos olhos fundos e negros, embora de maneira contida, e os seus gestos exalavam dignidade, apesar de destituídos de graça. A surpresa do meu patrão foi igual à minha ou ainda maior. Permaneceu por um minuto sem saber como dirigir-se ao moço do arado, conforme o chamara. Eatif deixou cair a mão fina e ficou olhando calmamente para ele. Sente-se, disse, finalmente, o meu patrão. A Sra. Linton, em memória dos velhos tempos, deseja que eu lhe dê uma recepção cordial, e eu, como é natural, fico satisfeito quando ocorre algo que lhe dê prazer. Eu também, respondeu Eatif, principalmente quando se trata de algo em que eu participo. Ficarei 1 hora ou 2, com todo o prazer. Sentou-se diante de Catherine, que não despregava os olhos dele, como se temesse vê-lo desaparecer se deixasse de olhá-lo. Eatif não erguia muito seu olhar para ela, apenas de vez em quando e rapidamente. Mas o seu olhar refletia, e a cada vez mais, a incontida alegria que ele bebia no dela. Estavam demasiado felizes para se sentirem embaraçados. O mesmo não acontecia com o Sr. Edgar, empalidecera, e ficou quase lívido quando a esposa levantou-se, agarrou novamente as mãos de Eatif e riu como louca. Amanhã vou pensar que sonhei, exclamou. Não poderei acreditar que o vi, que o toquei, que falei com você, depois de tanto tempo. E, no entanto, Eatif, você não merece ser bem-vindo.
Ficar ausente e silencioso durante 3 anos, sem nunca pensar em mim? Pensei um pouco mais do que você em mim, murmurou ele. Tive notícia do seu casamento, Cathy, não faz muito, e, enquanto esperava no pátio, tracei o seguinte plano: vislumbrar apenas o seu rosto, provocar nele um olhar de surpresa ou, talvez, de fingida satisfação, depois acertar contas com Hindley e, finalmente, antecipar-me à lei, dando cabo de mim mesmo. A sua boa acolhida afastou essas ideias da minha mente, mas cuidado para não me receber de outra maneira, da próxima vez. Não, você não mais me afastará. Sentiu realmente pena de mim, não foi? Bem, e com razão. Lutei muito e passei por muita coisa, desde que ouvi pela última vez a sua voz, mas tem de me perdoar, porque lutei só por você. Catherine, a menos que tomemos o chá frio, faça o favor de vir para a mesa, interrompeu Linton, esforçando-se por conservar o seu tom de voz habitual e um mínimo de polidez. O Sr. Eative vai ter muito que caminhar, para ir aonde quer que esteja pensando em pernoitar, e eu tenho sede. Ela tomou seu lugar à mesa e Isabela entrou, depois de tê-los ajudado a sentar-se, saí da sala. O chá mal demorou 10 minutos. Catherine não chegou a encher a xícara, não podia comer nem beber. Edgar tinha feito uma poça no pires e mal comera. Quanto ao visitante, não ficou mais do que 1 hora. À saída, perguntei-lhe se ia para Gimmerton. Não, para o Morro dos Ventos Uivantes, respondeu. O Sr. Earnshaw convidou-me a pernoitar lá, quando fui visitar, esta manhã. O Sr. Earnshaw convidará a ele. E ele tinha ido visitar o Sr. Earnshaw. Fiquei meditando naquilo, depois que Ati se foi. Ter-se-á tornado hipócrita e terá vindo semear discórdia sob uma capa de cordialidade, pensei. No fundo do coração, tinha um pressentimento de que teria sido melhor ele não ter voltado. Pelo meio da noite, fui despertada do meu primeiro sono pela Sra. Linton, que entrou no meu quarto, sentou-se à beira da minha cama e me puxou o cabelo, com o fim de acordar-me. Não posso dormir, Ellen, disse ela, à guisa de desculpa. E preciso de que alguém me acompanhe na minha felicidade. Edgar está melindrado por me ver alegre com algo que não lhe interessa, recusa-se a falar, exceto para dizer coisas bobas. Imagine que me acusou de cruel e egoísta por querer conversar, quando ele estava se sentindo doente e cheio de sono. Sempre diz que está doente quando qualquer coisinha o aborrece. Elogiei a Tiv, e ele, não sei se por dor de cabeça ou por inveja, começou a chorar. Aquilo irritou-me, e deixei-o sozinho. Para que elogiar e atir diante dele? Ponderei. Quando garotos, tinham aversão um pelo outro, e acho que Atif também detestaria que lhe fossem elogiar o Sr. Linton, é a natureza humana. Não fale dele ao Sr. Linton, a menos que queira suscitar uma briga entre os dois. Mas você não acha que isso revela uma grande fraqueza? Insistiu ela. Não sou invejosa, nunca sinto raiva dos cabelos louros de Isabela, da brancura da sua pele, da sua elegância e do carinho que toda a família demonstra por ela. Até você, Nelly, se porventura discutimos, colocasse logo ao lado de Isabela, e eu cedo como se fosse uma irmã mais velha, chamo-a de querida e faço tudo para que lhe passe o mau humor. O irmão gosta de nos ver de bem, e isso me dá prazer. Mas a verdade é que eles são muito parecidos, crianças mimadas, pensam que o mundo é deles, por isso, embora eu os mime a ambos, acho que, de vez em quando, um bom castigozinho é necessário para o bem deles. Engana-se, Sra. Linton, retruquei. Eles é que a mimam, e eu bem sei o que seria se não o fizessem. A senhora não se importa de lhes tolerar alguns caprichozinhos, desde que eles tratem de lhe satisfazer todos os desejos. Mas tome cuidado e não exija demasiado, porque aquele a quem acusa de fraqueza é bem capaz de se mostrar tão obstinado quanto a senhora. E então combateremos até a morte, não, Nelly? Replicou ela, rindo. Não, eu tenho tanta confiança no amor de Linton, que, mesmo se o matasse, acho que ele não reagiria. Aconselhei-a a estimá-lo mais, por esse seu afeto. É o que eu faço, respondeu ela. Mas ele não precisava choramingar por ninharias.
É infantil, em vez de desmanchar-se em lágrimas por eu ter dito que Atif era agora digno da consideração de qualquer pessoa e que seria para ele uma honra ser seu amigo, ele próprio devia ter dito e mostrado alegria por minha causa. E Atif tem mais razões para não gostar dele, e acho que se portou maravilhosamente. Que acha de ele ter ido para o Morro dos Ventos Uivantes? Perguntei. Aparentemente, a transformação foi completa. A sua atitude é a de um autêntico cristão, oferecer a mão direita, a mão da amizade, a todos os seus antigos inimigos. Ele explicou, replicou ela. Disse que tinha ido pedir-lhe informações a meu respeito, pensando que você ainda lá morasse. Joseph foi chamar Hindley, que saiu e começou a perguntar-lhe o que tinha sido feito dele, que vida ele levará, por fim, convidou a entrar. Havia várias pessoas jogando cartas, e Atif juntou-se a elas. Meu irmão perdeu algum dinheiro para ele e, vendo que Atif estava bem recheado, pediu-lhe que voltasse à noite, ao que ele anuiu. Hindley não sabe escolher com prudência as pessoas com quem se dá, não se preocupa em refletir sobre os motivos que deveria ter para desconfiar de alguém a quem tanto humilhou. Mas Atif afirma que a sua principal razão para reatar relações com o seu antigo inimigo é o desejo que tem de se instalar perto da granja e da casa onde vivemos juntos, além de esperar que eu tenha mais oportunidades de vê-lo do que se ele se instalasse em Jim Merton. Pretende pagar regiamente pelo privilégio de se hospedar no morro, e, sem dúvida, a cobiça do meu irmão o levará a aceitar isso. Sempre foi louco por dinheiro, embora agarre com uma das mãos o que joga fora com a outra. Belo lugar foi Atif escolher para se fixar. Comentei. Não tem medo das consequências, Sra. Linton? No que toca a ele, não, respondeu ela. A sua inteligência saberá afastá-lo de qualquer perigo. Tenho um certo medo por Hindley, mas ele não pode ficar pior, moralmente, do que já é, e eu evitarei que lhe aconteça qualquer coisa. O que aconteceu hoje reconciliou-me com Deus e com a humanidade. Eu me sentia revoltada contra a providência. Oh, você não sabe como eu sofri, Nelly. Se essa criatura soubesse, teria vergonha de mostrar-se petulante. Foi só bondade para com ele que me fez suportar sozinha o sofrimento. Se eu tivesse mostrado a agonia que senti, ele teria desejado, tanto quanto eu, o seu alívio. Mas agora tudo acabou, e não me vingarei da sua falta de sensibilidade, doravante posso aguentar tudo. Se a pessoa mais vil me esbofeteasse uma face, eu não só lhe daria outra face, como ainda lhe pediria perdão por tê-la provocado. Como prova, vou agora mesmo fazer as pazes com Edgar. Boa noite, Ellen. Sou um anjo. Nessa feliz convicção, partiu, e o bom sucesso da sua resolução tornou-se óbvio logo de manhã. O Sr. Linton não só pusera de lado a sua irritação, embora ainda parecesse algo incomodado pela vivacidade de Catherine, como não fez objeção a que a esposa e Isabela fossem, nessa mesma tarde, ao Morro dos Ventos Uivantes. Em compensação, Catherine mostrou-se de uma tal doçura, que transformou a casa, durante vários dias, num paraíso, de que tanto o patrão como a criadagem aproveitaram. Atif, daqui por diante o chamarei Sr. Atif, a princípio usou cautelosamente a liberdade de frequentar a granja Thrushcross, parecia estar medindo até que ponto o dono da casa toleraria a sua intromissão. Catherine também achou prudente moderar as suas manifestações de prazer ao acolhê-lo, e ele foi gradualmente estabelecendo o seu direito a essa acolhida. Conservava bastante da reserva que o notabilizara na infância, e ela servia para reprimir nele quaisquer demonstrações demasiado exuberantes de sentimento. A apreensão do meu patrão foi, aos poucos, sendo desviada para outro setor. A sua nova fonte de preocupação originava-se no fato, tão desagradável quanto não antecipado, de Isabella Linton demonstrar uma súbita e irresistível atração pelo visitante. Ela era, na época, uma encantadora jovem de 18 anos, infantil de maneiras, mas possuidora de vivos sentimentos e de inteligência, além de um gênio igualmente vivo, quando irritado. O irmão, que a adorava, ficou atônito ante aquela fantástica preferência. Mesmo não levando em conta a degradação de uma aliança com um homem sem sobrenome e a possibilidade de que toda a sua propriedade, a falta de herdeiros do sexo masculino, viesse a passar às mãos de uma tal pessoa, ele tinha sensibilidade suficiente para compreender as intenções de Atif, para saber que, embora a sua aparência estivesse mudada, o seu espírito continuava inalterado e incapaz de modificar-se.
E temia aquele espírito, causava-lhe revolta, e ele estremecia ante a ideia de lhe confiar a sua querida Isabela. Mas teria estremecido, se soubesse que o sentimento dela não encontrava nele qualquer reciprocidade, ao contrário, assim que descobriu a sua existência, pôs toda a culpa em Yatif, como se ele o tivesse deliberadamente suscitado. Havia já algum tempo que todos vínhamos reparando que Isabela mostrava inquietação e sofrimento. Tornará-se irritadiça, explodindo por qualquer motivo e provocando continuamente Catherine, sob pena de esgotar a sua limitada paciência. Atribuímos aquela irritabilidade à falta de saúde, ela emagrecia a olhos vistos. Mas, um dia em que Isabela passará da conta, rejeitando o desjejum, queixando-se de que os criados não faziam o que ela lhes dizia, que a cunhada não lhe permitia ter voz ativa na casa e que Edgar não ligava para ela, que pegaram resfriado por causa das portas abertas e que tínhamos deixado apagar o fogo da sala de propósito, para aborrecê-la. Mais uma centena de outras acusações igualmente frívolas, a senhora Linton insistiu peremptoriamente em que ela fosse para a cama, e, depois de ter ralhado com ela, ameaçou mandar chamar o médico. Ao ouvir mencionar o Dr. Kenneth, ela exclamou logo que a sua saúde era perfeita e que era apenas a aspereza de Catherine que a tornava infeliz. Como pode você dizer que eu sou áspera, sua criança mimada? Gritou a senhora Linton, espantada com a injustiça da acusação. Você deve estar perdendo a razão. Quando foi que eu fui áspera, hein? Ontem, e soluçou Isabela. E agora também. Ontem. Repetiu a cunhada. Em que ocasião? Quando fomos passear na charneca, disse para eu ir por onde quisesse, enquanto você caminhava com o Sr. Yatif. E é a isso que você chama aspereza? Perguntou Catherine, rindo. Não quis dizer que a sua companhia fosse demais, não nos importava que você viesse ou não conosco, pensei apenas que a conversa de Yatif não teria interesse para você. Não, e chorou a jovem. Você quis me afastar porque sabia que eu queria ir com vocês. Será que ela está boa da cabeça? Perguntou a senhora Linton, dirigindo-se a mim. Vou lhe repetir a nossa conversa, palavra por palavra, Isabela, e então me dirá que interesse ela poderia ter para você. Não me interessa a conversa, retrucou ela. Eu só queria estar com. Bem, disse Catherine, percebendo a hesitação dela em completar a frase. Com ele, e não tolerarei mais ser afastada. Continuou, esquentando. Você é terrivelmente egoísta, Cathy, e não quer que ninguém mais seja amado, só você. Isto é o cúmulo da impertinência. Exclamou a senhora Linton, surpreendendo-se. Mas não posso acreditar nessa bobagem. É impossível que você possa almejar a admiração de Yatif, que o considere uma pessoa agradável. Espero não ter entendido bem, Isabela. Não, você entendeu muito bem, replicou a jovem. Amo mais do que você jamais amou meu irmão, e ele também poderia amar-me, se você o deixasse. Pois então eu não queria estar na sua pele. Declarou Catherine enfaticamente, e parecia falar com sinceridade. Nelly, ajude-me a convencê-la de sua insensatez. Diga-lhe o que Yatif é, uma criatura incorrigível, sem refinamento, sem cultura, um matagal de urze e pedra dura. Antes queria pôr aquele canarinho no parque, num dia de inverno, do que lhe recomendar que nutrisse qualquer sentimento por ele. Só uma deplorável ignorância do caráter de Yatif é que lhe pode meter esse sonho na cabeça. Por favor, não imagine que ele esconde um fundo de benevolência e afeto sob uma aparência severa. Ele não é um diamante bruto, uma ostra contendo, no seu interior, uma pérola, é um homem feroz e impiedoso. Eu nunca lhe digo, deixe este ou aquele inimigo em paz, porque seria pouco generoso ou cruel causar-lhe mal, digo, deixe-o em paz, porque eu não quero vê-lo prejudicado, ele a esmagaria como a um ovo de pardal, Isabela, se achasse a sua presença inconveniente. Sei que ele não seria capaz de amar uma Linton. No entanto, seria bem capaz de casar-se com você por causa da sua fortuna. A avareza está crescendo dentro dele, tornando-se um verdadeiro pecado. Acredite no que lhe digo, e eu sou amiga dele, a tal ponto que, se ele tivesse pensado, seriamente, em casar com você, eu talvez tivesse ficado calada e permitido que você caísse na armadilha.
Isabela olhava para a cunhada com indignação. Que vergonha, que vergonha! Repetiu. Você é pior do que 20 inimigos, venenosa como ninguém. Ah, você não quer acreditar em mim? Disse Catherine. Pensa que tudo o que lhe disse foi por puro egoísmo? Estou convencida de que sim, retrucou Isabela, e estremeço de horror. Muito bem! Exclamou a senhora Linton. Experimente, então. Já disse o que tinha a dizer, e não estou para suportar a sua insolência. Mas eu tenho de sofrer pelo egoísmo dela. Soluçou a jovem, quando a senhora Linton saiu da sala. Todo está contra mim, ela destruiu o meu único consolo. Só disse falsidades, não foi? O Sr. Eatif não é como ela disse, tem um coração grande e muito fiel, senão, como pôde não esquecê-la? Tire-o da cabeça, respondi. Ele é uma ave de mau agouro, não é marido para a senhorita. A senhora Linton não usou meios termos, mas eu não posso contradizê-la. Ela o conhece melhor do que eu ou qualquer outra pessoa, e nunca o pintaria pior do que ele é. As pessoas honestas não escondem o que fazem. Como é que ele viveu, durante estes 3 anos? Como ficou rico? Porque está hospedado no Morro dos Ventos Uivantes, na casa de um homem que ele detesta. Dizem que o Sr. Earcha está cada vez pior desde que ele chegou. Ficam toda noite jogando, e Hindley hipotecou as suas terras e não faz outra coisa senão jogar e beber. Faz uma semana, encontrei Joseph em Jim Merton, e ele me disse, Nelly, lá em casa está mesmo um antro de perdição. Tem um que qualquer dia vai ter de cortar os dedos para poder pagar as dívidas. É o patrão, você sabe, que não para de se afundar no jogo. Nunca teve medo do juízo final, nem seguiu os exemplos de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de ninguém. Parece que está desejando se ver nas chamas do inferno. E o nosso velho Eatif parece mais um diabo. Ele não diz nada da boa vida que leva, quando vai lá na granja. É mais ou menos assim, levanta-se quando o sol se deita, e é dado, brande, gelosia fechada e luz de vela até o meio-dia do dia seguinte. Depois sobe para o quarto dele, praguejando e gritando tanto que as pessoas decentes têm de tampar os ouvidos de vergonha, e ele conta o dinheiro que ganhou, come, dorme e vai embora para a casa do vizinho, para visitar a esposa dele. Será que ele conta para Dona Catherine como o dinheiro do pai dela está passando para o bolso dele e como o irmão galopa para a perdição, com ele abrindo as porteiras? Ora, senhorita Linton, Joseph pode ser tudo, mas não é mentiroso. E, se o que ele diz da conduta de Eatif for verdade, quem o desejaria para marido? Você é pior do que os outros, Ellen. Replicou ela. Não vou dar ouvidos às suas calúnias. Que malevolência deve haver em vocês, para me quererem convencer de que não há felicidade neste mundo? Talvez ela esquecesse o seu capricho com o passar do tempo, ou, ao contrário, o preservasse, não posso dizer. Só sei que as coisas se precipitaram. No dia seguinte, houve um julgamento na cidade vizinha, o meu patrão foi obrigado a comparecer e o Sr. Eatif, sabedor da sua ausência, veio mais cedo do que de costume. Catherine e Isabela estavam na biblioteca, mergulhadas num silêncio hostil, a última, alarmada com a sua recente indiscrição e com o fato de ter revelado seus mais secretos sentimentos, num arrobo de paixão, e a primeira, realmente, ofendida com a cunhada, embora troçasse da sua impertinência, fazia questão de não mostrar isso a ela. Riu, ao ver Eatif passar debaixo da janela. Eu estava varrendo a lareira e vi um sorriso malicioso nos seus lábios. Isabela, absorta nos seus pensamentos ou no livro que tinha no regaço, assim permaneceu até que a porta se abriu, e então já era demasiado tarde para tentar fugir, o que de certo teria feito, se possível. Entre, seja bem-vindo! Exclamou alegremente a dona da casa, puxando uma poltrona para junto do fogo. Estamos mesmo precisando de que alguém venha derreter o gelo entre nós duas, e você é justamente o mais indicado. Eatif, sinto-me feliz de lhe mostrar, finalmente, alguém que gosta mais de você do que eu. Espero que se sinta lisonjeado. Não se trata de Nelly. Não precisa olhar para ela.
É a minha pobre cunhadinha, que se consome à simples contemplação da sua beleza física e moral. Depende da sua vontade tornar-se irmão de Edgar. Não, não, Isabela, você não vai embora, continuou, detendo, com ar de brincadeira, a jovem, que se erguera indignada. Estávamos discutindo a seu respeito, Eatif, e ela me venceu, em protestos de devotamento e admiração. Além do mais, fui informada de que, se tivesse a consideração de me afastar, a minha rival, como ela se proclama, mandaria uma flecha para o seu coração, que o prenderia para sempre a ela, lançando a minha imagem no eterno esquecimento. Caterine, disse Isabela, apelando para sua dignidade e não procurando soltar-se da outra. Ficaria grata se você respeitasse a verdade e não me caluniasse, nem mesmo de brincadeira. Senhor Eatif, tenha a bondade de pedir à sua amiga que me solte. Ela parece esquecer que eu e o senhor não somos íntimos e que o que a diverte é para mim extremamente doloroso. Como ele nada respondesse nem se levantasse, parecendo completamente indiferente aos sentimentos que ela pudesse nutrir com relação à sua pessoa, Isabela murmurou à cunhada que a libertasse. Absolutamente! Exclamou a senhora Linton. Não quero mais ser chamada de egoísta. Você fica aqui. Então, Eatif, você não mostra satisfação pela agradável notícia que lhe dei? Isabela jura que o amor que Edgar me tem nada é, perto do que ela sente por você. Tenho a certeza de que ela disse isso, não disse, Ellen? E não comeu desde o passeio de anteontem, de tristeza e de raiva por eu lhe ter dito que a nossa conversa não lhe interessava. Acho que você está mesmo caluniando-a, disse Eatif, virando a cadeira de modo a encará-las. Ela parece estar desejosa de escapar à minha companhia. E olhou fixamente para o objeto da conversa, como se estivesse vendo um animal estranho e repulsivo, uma centopeia, por exemplo, com essa curiosidade que nos faz aproximar-nos, apesar da aversão suscitada. A pobrezinha não pôde suportar aquilo, empalideceu, ficou vermelha, e, com lágrimas tremulando-lhe nos cílios, os seus pequenos dedos tentaram soltar a mão de Caterine. Como não tivesse força para tanto, começou a fazer uso das unhas, e não tardou que a mão da sua torturadora exibisse as marcas das unhadas. Parece um tigre! Exclamou a senhora Linton, largando-a e sacudindo a mão, de dor. Vá-se embora, pelo amor de Deus, e esconda esse gênio de víbora. Que falta de inteligência, mostrar essas garras a ele. Pode imaginar as conclusões que ele há de tirar? Veja, Eatif. São autênticas garras, você precisa ter cuidado com os seus olhos. Eu as arrancaria dos dedos, se porventura elas me ameaçassem, respondeu ele, brutalmente, assim que a porta se fechou atrás de Isabela. Mas qual a sua intenção, em brincar dessa maneira com a criatura? Você não estava falando a verdade, certamente. Garanto-lhe que estava, replicou Caterine. Há várias semanas que ela se vem consumindo por sua causa, e ainda ontem se enfureceu comigo, só porque eu pus a nu seus defeitos, Eatif, a fim de diminuir a adoração que ela tem por você. Mas não lhe ligue, só quis castigar-lhe a impertinência. Gosto demasiado dela para permitir que você a pegue e a devore. E eu a detesto demasiado para sequer tentá-lo, retrucou ele, exceto, talvez, à maneira de um vampiro. Se eu vivesse com aquela cara insípida, de cera, não sei o que faria, acho que pintaria nela as cores do arco-íris e transformaria aqueles olhos azuis em negros, de 2 em 2 dias, são detestavelmente parecidos com os de Linton. Deliciosamente, dirá você. Comentou Caterine. São olhos de anjo. Ela é a herdeira do irmão, não é? Perguntou Eatif, após um breve silêncio. Não gostaria de pensar isso, respondeu Cati. Se Deus quiser, meia dúzia de sobrinhos lhe tirarão essas pretensões. Mas tire daí a sua ideia. Sei que você cobiça os bens do próximo, não se esqueça, porém, de que estes bens são meus. Se fossem meus, seriam seus, igualmente, observou Eatif. Mas, embora Isabela Linton seja estúpida, não me parece louca, de maneira que não se fala mais no assunto, como você diz. E não falaram mais, nem, provavelmente, Caterine pensou mais no assunto. O outro, ao contrário, sem dúvida pensou várias vezes,
pois o vi sorrir sozinho e entregar-se a uma inquietante meditação, de cada vez que a senhora Linton saía da sala. Resolvi vigiar os movimentos dele. O meu coração sempre pendia para o lado do patrão, em vez de para o de Catherine, e com razão, pois ele era bom, honesto e orado, ao passo que ela, embora não se pudesse dizer que era o oposto, parecia permitir-se tanta coisa, que eu tinha pouca fé nos seus princípios e menos simpatia ainda pelos seus sentimentos. Queria que algo acontecesse para livrar o Morro dos Ventos Uivantes e a granja da presença do Sr. Eatif, deixando-nos como estávamos antes da sua chegada. As visitas dele à granja eram um pesadelo para mim, suspeitava-o, também para o patrão. O fato de ele estar vivendo no morro era como que uma premonição. Parecia-me que Deus deixara a ovelha tresmalhada entregue à própria sorte e que uma fera rosnava entre ela e o rebanho, esperando a ocasião de atacar.